assim, você é um cidadão dos céus? Você é um cidadão dos céus? Amém, irmãos? Glória a Deus. O que eu trouxe hoje, Deus, é um versículo uma passagem que eu sempre recorro a ela, Salmos 15. Sei que todos já leram, mas gostaria de meditar um pouco sobre esses versículos. Vamos começar lendo o versículo 1 e o finalzinho lá no finalzinho do versículo 5, que diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem morará no teu santo monte? No finalzinho do versículo 5, se fosse eu ia colocar versículo 6. Diz assim: quem fizer essas coisas não será abalado. Quem fizer essas coisas não será abalado. Essas coisas está no meio do capítulo. E é sobre essas coisas que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. Eu identifiquei 11 coisas, 11, para a gente meditar sobre cada um. Tenho muitos versículos hoje para ler, então os irmãos podem se assentar. Tem alguns versículos hoje para a gente ler em conjunto. Até, irmão Alberto, se puder pegar o microfone depois e para a gente circular. Quem habitará no tabernáculo? Quem morará no santo monte? O mesmo salmista tem um salmo que ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus, ele descansa. E ele é protegido, ele é guardado por Deus. Ele é guardado por Deus. Irmãos, eu sempre recorro a esse capítulo. Eu morro de medo de estar vivendo uma vida de conveniência. Quantos casais vivem uma vida de conveniência? Quantos trabalhos? Eu já trabalhei, irmãos, uma época que o trabalho estava me matando. E eu não podia sair, eu não podia abandonar. E eu também não podia diminuir o meu ritmo, porque eu recebia salário. Porque aquilo estava me incomodando. Uma vida de conveniência. Quantos casais não formam casais, ficam juntos anos e anos por conveniência? Eu não quero viver diante de Deus, na igreja, por conveniência. Não! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso. É Deus que livra ele do passarinheiro. É Deus que livra ele da peste perniciosa. É Deus que guarda ele. Oh, quem habitará? Quem habitará no tabernáculo? Quem habitará no tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Porque aqueles que habitam, aqueles que moram no santo monte do Senhor, eles não serão abalados. Irmãos, e eu procuro me vasculhar. Eu procuro entender, olha, eu estou no caminho certo.
Quantas vezes eu falho, chego diante de Deus, Senhor, me perdoa. E esse capítulo é maravilhoso. O salmista conseguiu, em 5 versículos, condensar praticamente tudo isso aqui. Em 5 versículos, o salmista conseguiu condensar, transformar para nós. E muitas das vezes lemos um texto e às vezes não conseguimos interpretar. Para nós que muitas das vezes lemos um texto e falamos, olha, tive dificuldade aqui de interpretação, preciso de uma ajuda para entender. O salmista conseguiu escrever em 5 versículos algo que qualquer pessoa com boa vontade lê, entende e agradece a Deus. E fala, Senhor, eu estou falhando nisso. E obrigado, Senhor, por me alertar. Obrigado, Senhor, por me alertar. Porque eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um daqueles que habita no tabernáculo. Eu sou um daqueles que está no santo monte do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, no versículo 2, o salmista diz assim, que aquele que anda sinceramente, que pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que anda sinceramente, aquele que pratica justiça. Uma versão fala assim, que fala verazmente, segundo o seu coração. Aqui são 3 atributos de quem habita no tabernáculo do Senhor. São 3 atributos. O primeiro deles é, anda com sinceridade. Anda com sinceridade. É um deles. Andar com sinceridade. Tenho 3 versículos para ler. Hebreus 10, 22, se puder alguém separar. João 4, 23. Isaías 23, 6. Amém. Pode ler? Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Oh, irmãos, glória a Deus. Anda com sinceridade. Oh, ele é verdadeiro, ele é franco, ele é honesto. Ele não vive por conveniência, não. João 4, 23. João 4, 23. Esse todos sabem. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para os seus adoradores. Bem, irmãos, a hora vem, chegou, é agora. É agora. Anda em sinceridade. Andar em sinceridade. Isaías 26, 3.
Isaías 26, 3. Vamos lá? 26? 26, 3. Isaías 26, 3. Tô. 26. Segura. Amém. Isaías 23, o quê? 26. Tu conservarás em paz aquele cujo a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Anda em sinceridade. Anda em sinceridade. Não é um meia boca, não. Não é um cristão, um crente por conveniência, não. Seu ato, a sua conduta diante de Deus, a sua mente é firme. Quando ele adora em verdade. Anda em sinceridade. É o primeiro atributo que o salmista nos deu de presente. Falou, olha, se você quer habitar onde Deus está, anda com sinceridade. Anda com sinceridade. O segundo atributo, ele fala, olha, pratica a justiça. Não sou advogado, não, mas nós temos aqui, né, 2. Justiça. Teriam tanta dificuldade aqui, talvez eu chamaria eles e iam falar melhor sobre o que é a justiça. Justiça dos homens. A esfinge lá, ela é imparcial, os olhos são vendados. A balança, ela tem equilíbrio. Eu não posso julgar um de um jeito e julgar outro de outro. Mais ou menos isso, né? Tô colando. Tô colando ali. Tô colando. Equidade, né? Fala de equidade, né? Os iguais são julgados de formas iguais, os mais diferentes. Existem diferenças. A própria justiça fala, olha, existem algumas diferençazinhas. Mais ou menos isso, né? Eu estudei um pouquinho. Pratica a justiça. O segundo atributo é praticar justiça. O que é certo, o que é errado. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. O que eu faço para mim, eu faço para o outro. Amém, é isso aí. Pratica justiça. Da justiça do homem já tem, pode não ser, ela pode não acontecer nessa forma, né? Mas já está lá, imparcialidade, já está lá a balança do equilíbrio. Imagina a justiça de Deus quando ela vier contra aquele que não a pratica. 1 João 3, versículos 7 e 8. 1 João? Vai ler não? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Quem pratica a justiça é justo. Oh. Quem pratica a justiça é justo como ele é justo. Como ele é justo. 1 Coríntios 13, 6.
esse capítulo 3 está falando do amor, né, irmãos? Mas olha, o que deixou ali como... Pode? Ninguém folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém? Ele não se alegra com a justiça, com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, com a verdade. O segundo atributo daquele que habitará no tabernáculo do Senhor, pratica a justiça. Ele pratica a justiça. E o terceiro atributo, que ainda está no versículo 2 do Salmo 15, fala verazmente. Falar a verdade. Fala a verdade. Aquele que habitará, ele fala a verdade. Não é uma verdade de conveniência também, não. Ele fala a verdade. Tiago 5,12. Alguém pode? E o outro está em Mateus 12, 36 e 37. Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Amém, irmãos? Tiago está falando aqui, ele dá um ensinamento de não jurar, mas ele está dizendo para, olha, evita falar demais, seja sim ou não. Sim ou não, é sim, sim, não, não. Evita, porque se você falar demais, você vai se condenar. Se você começar a colocar palavras demais, você vai errar. Então, olha, prudente. E o outro, Mateus 12, 36 e 37. Nós estamos falando que aquele que habitará, ele fala a verdade. Olha o que Jesus fala. O que Jesus nos ensina nesse versículo. Amém. Digo-vos, pois, que de toda a palavra inútil que os homens disseram, não te dar conta no dia do juízo. Próximo. O 37? O 37, porque também. pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Obrigado. Amém, irmãos? Aquele que habitará, ele fala a verdade. Ele fala verdade. Jesus está falando, olha, toda palavra que sair da boca do homem, toda, ele vai dar conta dela. Toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos dar conta dela algum dia. E nós vamos ser justificados ou condenados pela nossa palavra. Toma cuidado, irmãos, que aquele que anda, aquele que vive, aquele que tem acesso, ele fala a verdade. Toma cuidado. Então passamos por 3 atributos. 3. Ele anda
com sinceridade, ele pratica a justiça e ele fala a verdade. Isso está tudo no versículo 2 do Salmo 15. Tudo lá. Ele anda com sinceridade, ele pratica a justiça e ele fala a verdade. No versículo 3 do Salmos 15, o salmista nos dá. Olha, irmãos, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Não sei qual versão que ele colocou ali. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria. São muito parecidos, mas são diferentes. São parecidos, mas são 3 pontos aqui também. São mais 3 atributos aqui. Não difamar com a língua, não fazer mal e não aceitar nenhuma afronta. São 3 coisas diferentes. O salmista está nos dando aqui 3 atributos. Porque muitas das vezes a gente não fala mal, mas escuta. Muitas das vezes a gente fala mal, mas não faz mal. Muitas das vezes a gente não faz mal, não escuta mal, mas pratica mal contra a pessoa. Então são 3 atributos aqui. Aquele que habitará, ele não difama com a língua. Ele não faz mal ao teu próximo. E ele não aceita nenhuma afronta. Não difamar com a língua. Tem um tanto de versículo desse. Aí tem muito na Bíblia. Também peguei 4, mas tem muitos, viu, irmãos? Sobre isso tem muito versículo. Tito 3:2. Se alguém puder ler. Tito 3:2. Se alguém puder ler Provérbios 16:28. Se alguém puder ler Tiago 4:11 e Provérbios 26:22. Vamos lá, Tito é depois de Timóteo, irmãos. Tito 3:2. Está lá. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Difamar, ser cordial, mostrar mansidão. Não difamar. Provérbios 16:28. Provérbios 16:28. Provérbios 16. É que eu tinha colocado 26. O 16:28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Amém, irmãos? Já que está com Provérbios aí, irmão, lê para nós também o 26:22. 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Então, por que a gente tem que ter cuidado, irmãos? Porque as palavras do maldizente são gostosas. É bom estar numa mesa e a pessoa, ó. Se você não ficar esperto, você cai. Tiago 4:11.
Último versículo sobre esse assunto. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ô, irmãos, estava falando de justiça, um pouquinho atrás. Eu respeito muito a posição do juiz. Respeito mesmo. Às vezes eu fico, acho que com o que tem acontecido ultimamente, a gente causa alguma coisa ruim como cidadão brasileiro, com algumas decisões que têm acontecido. Mas eu respeito muito, porque eu acho que a posição que ele está não é uma posição grata. E eu, de maneira alguma, eu quero me colocar nessa posição de ser juiz. Porque aquele que fala mal, que ele está falando, olha, você está se colocando na posição de juiz. Ai, Deus, Jesus fala, ó, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Essa posição eu não quero, irmãos. Falar mal de ninguém. Irmãos, a gente tem que aprender uma coisa. Com experiência na vida. Você não precisa falar mal de ninguém para mostrar alguma coisa falha daquela pessoa. Você não precisa falar mal. E isso, o trabalho me ajudou. Fazendo licitações para comprar material me ajudou. Eu sei que o irmão Cláudio corta cabelo. Só para um exemplo aqui, viu, meu irmão? Por favor. Na minha opinião, corta mal. Só um exemplo para... Você vai entender onde eu vou chegar. Uma pessoa chega para mim e fala, eu estou querendo cortar cabelo lá no irmão Cláudio. Para que eu vou falar com o irmão? Nossa, mas ele corta mal demais. Para quê? Eu só posso chegar e falar assim, você já foi lá? Você conhece o irmão Cláudio? Você já cortou o cabelo com ele alguma vez? Você já viu algumas pessoas que cortou? Olha primeiro. Uma pessoa vem de carro. Eu tenho um amigo que vem de carro. Alguém chega para mim e fala, nossa, aquele camarada é um fura-olho. Aquele camarada me vendeu um carro batido. Mas não é ele que é fura-olho, não. É você que foi um tolo. A gente não compra um carro sem olhar antes. Sem procurar um mecânico. Nós temos na igreja. Nós, muitas das vezes, caçamos o nosso buraco. Difamar, falar mal, é algo que nós não precisamos fazer. E isso o meu trabalho me ajudou, irmãos. Por quê? Em alguns momentos a gente tinha que exigir prova de qualidade técnica. Ah, você já fez esse trabalho? Me mostra. Deixa eu ir lá ver. Nós estamos contratando as pessoas, às vezes a pessoa não fez um bom trabalho, mas trabalhou até com afinco, mas não era tão a praia dele, mas nós aceitamos ele para fazer. Por que eu não perguntei antes? Você sabe fazer isso? Você já fez isso alguma vez? Você já executou essa atividade alguma vez? Por quê? Não, eu preciso falar mal. Eu preciso descer a lenha depois. Está vendo aquele irmão? Não, tal, não conta, não chama ele para sua casa. Não contrata ele mais. Ele é ruim de serviço. Para que eu vou falar? Se eu tenho formas de atingir, de não recomendar um péssimo prestador de serviço. Eu tenho condições de fazer isso sem falar mal. A palavra veio na minha boca, mas eu acho que não pode falar ela mais. Então, irmãos, toma cuidado. Tomem cuidado.
Não precisa. Não. Aquele que fala mal de alguém, aquele que difama, ele não habita. Ele não habitará. Não habita, nem hoje e nem nunca. Cuidado. Cuidado. Até porque, irmãos, a nossa vida, nós estamos na igreja, nos vemos aqui 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Em casa, a minha esposa me vê 10 horas por dia. A maior parte da minha vida não é na igreja, não é do lado da minha esposa, não é do lado dos meus filhos. A maior parte da minha vida não é. Eu passo mais tempo da minha vida cuidando das minhas coisas pessoais. Eu estou falando de mim, mas eu acredito que a maioria aqui tem um trabalho, tem uma profissão, precisa passar longe de casa. Entre sair para o trabalho e chegar em casa, já se passou 12, 13, 14 horas de um dia. De um dia. Ninguém aqui pode falar que me conhece. A minha esposa pode me conhecer. Talvez hoje seja a pessoa que talvez mais me conheça. Mas ela mesma pode ter alguma coisa de, olha, conheço bem, mas nós passamos a nossa vida, irmão. Não é aqui na casa de Deus, a maior parte dela. Não é do lado das pessoas que amamos. É cuidando das nossas coisas. É cuidando das nossas coisas. E uma palavra maldita, mal colocada, você pode destruir alguém e a família de alguém. E muitas das vezes, por algo que você acha, por algo que você acha que é, você pode destruir uma família. Cuidado, cuidado. Não se coloque como juiz. Porque o peso sobre o juiz será maior. Quando chegar a hora de julgar o juiz, meus irmãos, não queira ter sido. Não queira. Não queira. Então nós falamos de não falar mal. Não falar mal. Esse é um atributo. O segundo atributo sobre esse mesmo tema é não fazer mal. Diferente. Eu posso ser muito bonzinho na minha fala. O irmão Vandeir não fala mal de ninguém, conversa, mas por trás está lá puxando o tapete. Está agindo para derrubar. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu fui promovido uma vez. Eu só sei disso porque a pessoa que fez isso, ela era tia de um amigo que eu tenho até hoje. Desses, não são da igreja, mas pessoas que eu conheci no trabalho, e são pessoas que eu tenho estima. Ela é tia dele, eu só sei disso porque ele me contou. Olha só, eu fui promovido uma vez. Não foi uma promoção fácil, irmãos. Depois que a gente recebe, parece que teve dificuldade, aconteceu ali, foi rápido, mas foi uma promoção bem difícil na época. Vocês acreditam que uma pessoa foi até a diretoria reclamar? Uma pessoa de alta patente lá, de alto cargo. Talvez não era um cargo tão alto, mas era uma pessoa muito recomendada, muito escutada lá.
Falar, como assim você vai dar uma promoção para o Vandeir? Como assim? Quem é esse moleque, esse menino, para receber uma promoção? Uma das primeiras promoções que eu recebi relevante, assim. Mexeu. Essa mexeu mesmo. Porque foi uma promoção que dobrou o salário na época. Foi bom, irmãos. Foi quando eu comprei o meu imóvel. Foi na hora certa. Deus sabe o momento de agir. Deus sabe o momento de agir. Isso tem muitos anos. As pessoas fazem. Em Gênesis, quando Deus fala para Noé, lá ele fala assim que o homem é mau desde a sua meninice. Não estou falando aqui que eu estou lutando, irmãos, como cada um aqui. Eu leio esses versículos muito. Eu não passo um mês sem ler esse salmo. Eu sempre recorro a ele, porque eu quero habitar no tabernáculo do Senhor. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Talvez o homem que eu mais admire. Sei que a Bíblia é cheia de heróis, mas Davi eu admiro, porque nas suas falhas, nas suas dificuldades, um homem que errou muito e que Deus deixou claro e tampou todas as falhas dele. Deus não escondeu elas de ninguém. Mas um homem que, olha, o primeiro ato dele como rei é buscar a arca. O primeiro ato dele como um rei que unificou a nação é buscar a arca. É o símbolo de Deus na nação. Primeiro ato dele. Deu errado na primeira vez, mas na segunda deu certo. E a palavra de Deus diz que ele levantou louvores contínuos. Era um homem que quando ia deitar, ele precisava estar escutando o louvor. Eu admiro demais. Esse salmo foi escrito por ele. Eu me recorro a esse salmo muitas vezes. Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não está. Então, não fala mal de ninguém. E também não faça mal a ninguém. Deixa Deus ser o juiz. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar em seu favor. Você não precisa fazer mal a ninguém. Oh, aquele que habita. Aquele que habitará. Ele não precisa fazer mal a ninguém. No momento certo, Deus age. No momento certo, Deus faz acontecer. Nunca tive problemas com essa pessoa que reclamou de mim. Sempre tratei ela bem. Oh, ela saiu da empresa e mal viu ela. Eu cheguei naquele lugar, o cargo máximo que uma pessoa poderia conseguir. Pela honra, pela glória, não é minha, é do Senhor. Porque Ele me ajudou. Porque Ele me deu suporte. Como eu sempre preciso, irmãos, eu sempre preciso das mãos do Senhor me ajudando, para me levantar. Romanos 12, 17 e 19. Romanos 12, 17 e 19.
é bom a gente ler, porque às vezes a gente lê o Salmo 15, ele é muito pequenininho, né? E se a gente não parar para estudar ele, a gente às vezes não consegue ver a profundeza que Deus revelou para o salmista nesse salmo. Olha o que está lá escrito em Romanos. Romanos 12, 17, 19. 17 a 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus! Não busquei mal com mal. Não, não. Ah, se for possível, tenha de paz com todos. Uma vida honesta. Mas aí ele termina o versículo 20 falando: olha, não vingueis a vós mesmos. Não, não faça isso não. Deus age, irmãos. Deus age. Deus faz. Deus guarda. É Deus. Glória a Deus. Os versículos são maravilhosos demais. Não faz mal. Fico falar o próximo, mas ele não faz mal. Aquele que habitará, ele não vai fazer mal a ninguém. O Romanos 12, 14 também tem uma. Ele fala assim: abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Não. Abençoai. Não faz mal. Ele não difama, ele não fala mal, ele também não faz mal. Se tiver ao alcance dele, o que ele vai fazer é o bem. Se tiver ao alcance dele, o que ele vai fazer é o bem, não o mal. Não o mal. E ainda, no versículo 3, do Salmo 15, que é o terceiro ponto, ele fala assim: não aceita nenhuma afronta contra o próximo. Aqui, irmãos, é algo. Olha o que o salmista está falando. Que aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, aquele que morará no teu santo monte, Senhor, ele não fala mal de ninguém, ele não faz mal a ninguém, ele não escuta. Ele corta o mal pela raiz. Se alguém chegar para essa pessoa, que habitará, falar: olha, pastor Adailton, uma pessoa chega para mim, vai chegar e falar assim: você viu o pastor Adailton, o que ele fez? Como que ele é? Se eu sou um cidadão dos céus, eu vou falar: ele é uma bênção, não é? Esse homem é um ouro. Esse homem é ouro. Eu não vou nem escutar. Eu não vou dar ouvidos. Porque o maldizente, a fala dele é como mel. Ela agrada. Ela agrada. Mas aquele que habita diante do Senhor,
aquele que tem acesso ao nosso Senhor, ele nem escuta. Ele não aceita nenhuma afronta. Ele não aceita. Ah, mas alguém vai falar para você, mas Vanderlei, você é muito ingênuo. Vanderlei, você é muito ingênuo. Não sou não, irmãos. Não sou não, irmãos. Não sou não, irmãos. Antes de colocar alguém na minha casa, antes de comprar um produto que eu vou usar, eu olho antes, eu pesquiso antes. Eu pesquiso. Eu sou prudente. Mas eu não preciso ficar escutando. O serviço que a pessoa vai fazer para mim exige muita qualidade, eu vou querer ver o que ele já fez. Você pode me mostrar 2 ou 3? Você pode me mostrar 2 ou 3 que ele já fez, mais ou menos nessa linha, para que eu possa conferir e ver se é isso mesmo que eu quero? E se eu não contratar a pessoa, se eu não fechar com a pessoa, se eu não fechar com a empresa, eu não vou falar mal dela, não. Não vou falar mal dele, não. Eu vou seguir minha vida. E se alguém me perguntar sobre aquele, eu vou falar, olha, você vai fazer um negócio para você? Sempre pesquise. Sempre olhe antes. Algumas das vezes a gente faz para ajudar também. Algumas das vezes acontece para ajudar. Você contrata a pessoa, você faz para ajudar mesmo. Você sabe que a pessoa às vezes não tem aquela qualidade técnica. E eu, irmão, sempre fui ciente disso. Das vezes que eu recebi uma atividade, porque eu não sabia, porque a pessoa confiava em mim, queria me ajudar. Eu tive consciência disso às vezes. Eu falava, olha, eu vou fazer, mas isso não é a minha praia. Mas eu vou me esforçar. Eu vou entregar o meu melhor. Não é a minha praia. Aqui na igreja eu faço algo que não é minha praia. A minha atividade aqui que eu faço na igreja não é minha praia. Não é. Não é. Irmãos, cheio de defeito que é, para chegar aonde está, foram horas, dias, lendo, vendo tutorial, vendo o YouTube que ensina a fazer o negócio. Quantas horas, irmãos? Vocês não têm ideia. Chegando em casa, de noite do trabalho, eu chego em casa tarde, irmãos. A maioria dos dias. Noite do trabalho, ligando lá, tutorial de como gravar um vídeo, de como transmitir um vídeo online, como editar um vídeo. Não sei fazer, irmãos. Fico louco aqui para alguém aparecer e falar, olha, eu sei, eu sou bom, eu estou aprendendo, eu quero tocar. Vamos tocar junto. Mas as pessoas querem que nasça, né? Aconteceu, né? Eu sei fazer do nada. Não. Esforce. Então, irmãos, nós passamos por 6 atributos. 6. Agora nós vamos para o versículo 4, Salmos 15. Ele diz assim: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura por dano seu, e contudo não muda,
também tem mais 3. Aqui também tem mais 3 atributos. Aquele cujo olhos o réprobo é desprezado. Aqui, irmãos, eu vou me ater a uma coisa. Me ater a uma coisa. Que tipo de pessoa você tem valorizado na sua vida? Que tipo de conselho você tem valorizado na sua vida? Que tipo de pessoa você tem escutado? Quando as coisas estão difíceis, é porque é nessa hora, irmãos. Eu sei porque eu estou falando com propriedade, eu passo dificuldade demais. Eu não sei se só eu não, mas eu passo. E é nessa hora que eu estou precisando de ajuda. Você vai escutar quem? É isso que ele está falando aqui. Em algumas passagens da Bíblia, ele está falando, olha, despreza o conselho do ímpio. Aqui ele está falando cujos olhos despreza o réprobo. Se a pessoa é ímpia, a pessoa faz maldade, se a pessoa... Ele olha, não quer escutar, mas ele honra os que temem ao Senhor. Ô irmãos, quem você tem escutado? Quem você tem dado honra nesse momento? Você chegar e falar, olha, eu preciso de uma ajuda. E a ajuda, às vezes, não é aquele socorro financeiro de curto prazo. Ajuda, às vezes, não é aquele socorro que a pessoa cumpre ali e amanhã você vai estar precisando de novo. Ajuda, às vezes, é aquela que a pessoa te entrega algo, que aquilo muda a sua vida. Eu já passei por isso várias vezes, irmãos. E a maioria delas foi aqui. Foi aqui, nesse altar. Foi conversando com o meu pastor. Olha, preciso do conselho do Senhor. O que o senhor acha disso? Escutei, caminhei. Tem um tanto hoje. YouTube, canal de YouTube, canal pessoas do Instagram com frases maravilhosas. Com técnicas maravilhosas. Técnica, tudo técnica. Se você começar a estudar psicologia, você vai começar a aprender técnica. Existem muitas pessoas com técnica para te passar. Existem muitas palavras que você vai escutar ali e vai falar, nossa, essa palavra foi boa. Mas amanhã ela vai passar. Agora, aquela palavra do altar de Deus, daquela pessoa que teme ao Senhor, aquela pessoa que tem os joelhos dobrados diante do Senhor, quando Ele te entrega algo, transforma a sua vida. Eu conheci uma experiência, irmãos, não conheço a pessoa. Vou falar bem, para não deixar transparecer quem é. A pessoa fez algo, não contou para o pastor dela. Essa pessoa passou 5 anos de luta, irmãos. De luta, batalha. Não conseguia se alegrar. Estava quase destruída. Deus colocou em oportunidade ela com o pastor dela. Uma vez. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi.
Porque essa experiência é minha. Eu vi acontecer. Eu lembro que nós saímos, o pastor falou assim: olha, Deus me deu o poder, naquele dia, de abençoar ela. E ele falou com ela que de hoje em diante você não vai dar volta mais. Deus transformou, irmãos. Deus transformou. Para quem você tem dado honra? Para quem você tem dado honra? É para aqueles que temem ao Senhor? Você tem buscado fora? Cuidado. 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 O homem que habitará. Ele fala, olha, mesmo que jure por dano seu, ele não muda. Ele está falando o seguinte: esse homem, ele cumpre o que diz. Se ele falar que vai fazer algo, ele faz. Vamos ler Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém? Coisa que não precisa nem comentar, né, irmãos? Então tem outro também. Provérbios 20, 25. Acho que está fácil até para mim aqui. Provérbios 20, 25. Está lá, ó. Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Irmãos, quantas vezes, né, a pessoa, nossa, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Faz um voto diante de Deus. Se Deus fizer isso, eu vou. Tal. Quando pensou, fez o voto, aconteceu, tem que cumprir. Mas aqui, estamos falando de cumpre o que promete, mantém a palavra. Ele mantém a palavra. O cidadão dos céus mantém a palavra. Mateus 5, 33 a 37. Lá. É. Mateus 5. 36. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Amém? No Salmo, o salmista quis dizer, o que ele está colocando é que ele mantém sua palavra. A gente aproveitei para colocar alguns textos aqui sobre termos prudência. Quando a gente prometer algo, se a gente prometer algo, nós temos que cumprir, irmãos. Se nós prometemos algo, nós temos que cumprir. E o último versículo do Salmo 15. Então nós passamos por 9 atributos. 9 atributos são: ele anda com sinceridade, ele pratica a justiça, ele fala a verdade, ele não difama ninguém, ele não fala mal de ninguém, ele não faz mal também, ele só não fala, ele também não faz mal a ninguém, e ele também não aceita afronta. Se alguém estiver falando mal, ele corta o mal pela raiz, ele não escuta. Aquele que o réprobo, ele despreza, ele não escuta, e que ele honra os que temem ao Senhor, e o que, quando promete, cumpre. São os 9. 9. Agora tem mais 2, que é, no texto ele fala assim, no versículo 5, ele fala: aquele que não dá seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Olha só, irmãos. O salmista finaliza com aquele que não empresta com usura, que não cede dinheiro com usura. Usura é um termo para falar juros abusivos, ou só juros. Se for no dicionário lá, usura seria juros. Texto, o que eu entendo do texto, ele está falando de mesquinharia aqui. Ele está falando de juros exorbitantes. De enriquecer só com isso. Transformar uma pessoa, destruir uma pessoa para ele se favorecer. Ó, irmãos, e aqui, porque na lei, se eu emprestava para alguém e essa pessoa não me pagava, eu tinha um direito sobre ela me tornar meu servo por uns anos. Era 7 anos, mas vamos ler, depois a gente lê e estuda melhor. Mas, olha aqui, o salmista está falando, olha, cidadão, aquele que habitará, ele não dá o seu dinheiro com mesquinharia. E a gente vê isso no livro de Jeremias, em várias passagens. Porque, se a gente pegar o que estava acontecendo no contexto histórico, Deus manda que eles liberem os seus servos. Olha, se você ficar tomando como escravo por mais tempo, você será um escravo depois. Jeremias tem muitas passagens assim. Se a gente pegar no Jeremias 34, versículo 8. (34, 8 a 11). Ele fala assim, olha, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Passo próximo. Que cada um despedisse forro o seu servo.
e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravo hebreu seus irmãos. Todos os príncipes, todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um dos seus servos e cada um de suas servas, de maneira que já não os tivesse como escravos. Obedeceram e os despediram. Para o último. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os seus servos e as suas servas. Essa foi a perdição, tá? Aqui acabou. Logo depois disso, a gente vai ver que Nabucodonosor chega destruindo tudo para a chance. Por que eu falo isso, irmãos? Tomem cuidado. Aqui, a gente está falando de tomar dinheiro, mas não queira fazer seu irmão de escravo seu, não. Não queira, não. Queira, não. Quando você ajudar, quando você der a mão, quando você chegar lá e falar, olha, está aqui, não lembra disso depois, não? Não fica lembrando, não? Nossa, aquela pessoa, eu fiz isso, e nunca mais me procurou. Porque se você quer que ela te procure, você quer ela como seu escravo. Não estou falando de ingratidão aqui não, irmãos. Não estou falando de ingratidão não, estou falando primeiro de nós. De nós. Se o outro é ingrato, esse vai ser problema dele com Deus. Mas não queira ter um irmão como escravo, dependente de você. Não, quando ajudar, lembrar disso nunca mais. Jesus fala que quem dá com a mão esquerda, a mão direita não fique sabendo. O verso. Cuidado, irmãos. Cuidado. E por último, ele fala, olha, não recebe suborno contra inocente. É a última passagem que nós vamos ler. Está em Atos 6, do 8 ao 14. Esse texto é sobre Estevão. Acredito que se Estevão tivesse nessa igreja aqui hoje, meu Deus, que homem poderoso, que homem bom, que pessoa generosa, o primeiro Marte. O primeiro Marte morreu apedrejado. Uma pessoa boa, escolhido para cuidar das viúvas. Um homem bom. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados ao conselho, fixando os olhos neles, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém.
Aqui, irmãos, nós vemos o que uma falsa testemunha pode fazer. Eu já fui preposto em ações judiciais e já fui testemunha também. Então, os advogados aí me corrijam se eu estiver errado, mas o advogado que era da empresa lá, ele era brincalhão. Aí, quando eu era preposto, o preposto é aquele que está respondendo pela empresa. Então, eu estou representando a empresa. Então, era o preposto. Era como se eu representasse a empresa num processo judicial na frente do juiz. Aí o advogado falava comigo assim, Wanderley, isso é o preposto. Você pode mentir à vontade. Problema nenhum. É o preposto. Você pode falar o que você quiser, o que vir na sua cabeça. Problema nenhum. Por quê? A pessoa a pessoa não precisa jogar provas contra ele próprio, né? Então ele pode mentir. Um processo judicial, aquele que é o réu, aquele que está sendo condenado, está passando, ele pode mentir. Pode. Não pode? Não estou falando do cristão, não, irmãos. Eu estou falando do processo judicial. Vamos lá, para o processo judicial. E eu também já fui testemunha. Testemunha é aquele que vai lá para falar, olha, eu vi isso, aconteceu isso, é desse jeito. Aí o mesmo advogado brincava comigo e falava assim, olha, Wanderley, isso é testemunha. Você não pode mentir, não. Porque se você mentir é perjúrio, né? Você causa, é um crime. Num processo judicial de homens, que homens fizeram, a testemunha não pode ser falsa. Num processo judicial feito por mãos humanas, a testemunha não pode ser falsa. Oh, irmãos, imagina quando for o nosso Deus julgando. Oh, aquele que está acima de todas as coisas, que vê tudo, julgando. E fala, olha, não receba suborno contra o inocente, não dê falsa testemunha. Não, o texto que nós lemos foi do primeiro mártir da nossa igreja, da igreja apostólica. Essa morte foi causada por perjúrio, por falso testemunho. Pessoas chegaram lá e falaram, ele fala contra Moisés. Cuidado, irmãos. Cuidado. Bem, irmãos. Levantar, chegando ao fim. Pastor Dailton, fazer uma oração aqui. Acho que vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Somos cidadãos dos céus. Altíssimo Pai, obrigado pela palavra colocada na boca do teu servo, que ela vem fazer efeito nas nossas vidas nos dias de hoje, ó Pai. Ó Santo de Israel, muito obrigado, Pai. Que nós possamos levar conosco cada palavra dessa, para que nós possamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, nos precaver de tudo que foi ministrado nesta manhã e tomarmos cuidado com o que devemos falar. Altíssimo, nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai. Dai-nos, ó Pai querido, uma tarde maravilhosa, linda, ó Pai. Que nós possamos refletir na Tua palavra e voltar à noite para ouvir novamente a Tua palavra que vai ser ministrada por aquele que o Senhor colocar aqui e possamos guardar. Senhor da glória, eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Palmas para Jesus, irmãos. Aleluia!
Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Obrigado.